Boa tarde, gente. Meu nome é Érica, certo? Estou aqui como avaliadora de vocês. Desejo uma ótima apresentação para cada um, certo? É, sou formada pela UFRN, certo? Me formei no começo desse ano e trabalho no Hospital Universitário Onofre Lopes e numa UPA aqui mesmo no Rio Grande do Norte, certo? Boa apresentação a todos. Vamos começar. Dando início aos trabalhos, agora, neste momento, eu chamo a apresentadora e monitora da sala, Anne Caroline Rangel Rebouças, que irá apresentar o trabalho de código 42, intitulado Noções de Primeiros Socorros para Profissionais de uma Unidade Básica, um relato de experiência. Boa tarde, vou projetar aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Anne Caroline, eu sou graduanda de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou apresentar o trabalho intitulado Noções de Primeiros Socorros para Profissionais de uma Unidade de Saúde, um relato de experiência. Foi orientado pela professora doutora Suênia Silva de Mesquita Xavier. Bom, o projeto de intervenção é uma proposta de ação realizada por alunos e supervisionado pelo preceptor de estágio, do campo de estágio, e tem como objetivo resolver um problema real observado no território ou no campo de estágio em que o aluno está inserido, de forma a trazer benefícios mútuos, tanto para profissionais quanto para a comunidade. E quando se trata de saúde, essa capacitação, essa educação permanente é de extrema relevância para a manutenção da qualidade do serviço prestado. O relato de experiência foi baseado na intervenção final do estágio supervisionado 1 da atenção primária, do curso de enfermagem da referida universidade, desenvolvido em uma unidade de saúde da família do município de Natal. Bom, após a análise de dados, o agrupamento também desses dados, chegamos à conclusão de um diagnóstico situacional observado no território e observado principalmente na unidade de saúde, e que culminou nessa identificação da situação-problema, que foi justamente a utilização do senso comum em primeiros socorros por parte dos profissionais de saúde. Então, durante nossos quase 4 meses de estágio na unidade, tivemos essa visão desse real problema diante de situações que presenciamos, e foi aí que veio a ideia de capacitar esses profissionais, todos eles que atuam na unidade, sejam eles pertencentes ou não ao quadro da saúde, de forma que eles estivessem aptos a prestar esses primeiros socorros, tanto para os usuários da unidade, quanto para outras pessoas da rua, visto que esse é um projeto de extrema relevância, não só para unidades de saúde, como para toda a comunidade. Sendo assim, dividimos esses profissionais em 3 equipes, que foram distribuídas nos dias referentes à forma que nós não interferimos no funcionamento do serviço, já que usamos o horário das reuniões de equipe.
além dos terceirizados da empresa JMT, e todos eles nesse treino de crianças. Então, tivemos o cuidado de trazer esses primeiros socorros, principalmente em crianças e lactentes, em crianças menores de 2 anos, de forma que foram as principais situações que observamos de um manejo errado. Então, trouxemos OVAC, que é obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tanto em adulto quanto em crianças. Também a perda de consciência, né, que é o desmaio, a síncope, como prosseguir, como agir diante de uma cena dessa. Trouxemos também convulsão, o que fazer, como não conter o paciente, proporcionar segurança a ele, e, por fim, a parada cardiopulmonar, de forma em que trouxemos treinamento, utilizando materiais que foram acautelados pela UFRN. Então, foram torsos para treinamento de RCP em adultos, bonecos bebês, que são aquelas ressociantes infantis, e o desfibrilador externo automático, o DEA. O DEA foi de treinamento, ou seja, ele não emitia o choque, ele foi utilizado apenas para demonstrar sua utilização, de forma que todos poderiam compreender o quanto seria importante a presença desse aparelho nas unidades de saúde. Para que tudo isso acontecesse, utilizamos uma metodologia que não foi engessada de teoria e prática, e sim trouxemos casos clínicos abordados diante da situação da própria unidade, da comunidade, trouxemos situações reais, todas sem identificação, é claro. Então, desses casos clínicos, os profissionais puderam discutir, puderam falar sua opinião, o que achavam, e após essa discussão, trouxemos a teoria. Toda a teoria baseada na American Heart Association, no protocolo de 2015, que seria o mais atual na época. E após essa discussão dos casos clínicos, essa teoria apresentada, tivemos o treinamento prático, em que toda a equipe, cada pessoa fez o treinamento individualmente, com supervisão de um de nós, do grupo. Por fim, a ação abarcou um total de 36 pessoas, ou seja, aproximadamente 90% do público-alvo foi capacitado, de forma que tanto profissional do nosso segmento, algumas outras também ficaram estavam ali. Então, o projeto, como um todo, apresenta pontos a serem ajustados para trabalhos futuros, ou seja, ele pode ser expandido, ele pode ser levado para como também para a comunidade, e a importância da constante atualização dos profissionais de saúde, além do papel do enfermeiro como pilar na manutenção dessa educação permanente. Obrigada. Parabéns, Ana Caroline, pela apresentação. Sim. Só um momento. Obrigada. Deu certo? Eu parei de apresentar? Deu, né? Deu. Eu achei que travou um pouco aqui para mim a sua apresentação, certo? Mas aí são questões de internet. O trabalho foi muito bom, certo? Eu queria saber, assim, vocês colocaram no resumo que ficaram alguns pontos a serem ajustados, né, no referido trabalho. Eu queria saber quais foram esses pontos e quais foram as principais limitações que vocês encontraram para realizar essa intervenção. Bom,
uma das limitações, sim, vou falar primeiro dos pontos. Esses pontos a serem ajustados giram em torno, principalmente, de nós não termos conseguido todo o material que queríamos acautelar na UFRN, material suficiente para que todos treinassem ao mesmo tempo. Então, mesmo que nós separamos as equipes, o quantitativo dessas pessoas tiveram que ir de um em um, assim, mais devagar, mesmo tendo conseguido uma certa quantidade de material, mas não o suficiente, né? Além disso, tivemos também um pouco de resistência em relação a alguns profissionais em participar do treinamento, alguns profissionais que já se julgavam capacitados, mas foram pouquíssimos, talvez uns 2 apenas, mas, no geral, 90% dos participantes foram capacitados. Qual foi a outra pergunta? Acho que eu respondi as duas. As principais limitações que vocês tiveram para realizar o trabalho, você já respondeu, né? Que foi a questão de conseguir o material na universidade. Parabéns, a gente sabe que é muito importante essa capacitação, né, da equipe como um todo, para que no caso de uma urgência, de um acontecimento desse, os usuários eles sejam atendidos de uma maneira eficaz e correta, certo? Parabéns. Obrigada. Agora, dando prosseguimento, eu chamo a apresentadora Ana Luísa Torres Ribeiro, que é apresentadora do trabalho de código 40, Práticas Educativas para Acompanhantes de Neonatos em Unidade de Alojamento. Ana Luísa, está aí? Oi, gente, boa tarde. Sim, vou projetar aqui, só um minuto. Vocês estão vendo a apresentação? Então, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Práticas Educativas para Acompanhantes de Neonatos em Unidade de Alojamento Conjunto. Esse trabalho foi elaborado no estágio do curso de graduação em enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde, que fica no DF, e foi elaborado em conjunto com os estudantes Anne Gabriele, Bárbara Cristina, Everton Fernandes, Isabela Araújo, e foi realizado sob a orientação da enfermeira Roselane Passos. Então, falando um pouquinho sobre a icterícia, ela é a patologia mais frequente no período neonatal. Cerca de 60% dos recém-nascidos a termo podem desenvolvê-la na primeira semana de vida. Na maioria das vezes, isso está relacionado a uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina. E alguns dos fatores que levam ao desenvolvimento da icterícia são a maior produção de bilirrubina pelo RN, que é cerca de 2 a 3 vezes mais que o adulto, a captação hepática limitada da bilirrubina e a menor capacidade de conjugação e excreção hepática pelo RN. A fototerapia é o principal tratamento e vem sendo utilizado desde 1958. O principal mecanismo de ação é a fotoisomerização da molécula de bilirrubina com formação de fotoisômeros, e esses podem ser excretados por via biliar e urinária sem essa necessidade da conjugação hepática. As informações prestadas aos pais ou acompanhantes são um importante fator para a correta condução desse procedimento. Esse estudo foi realizado por meio do arco de Marguerês, que é uma metodologia ativa e problematizadora, visa o pensamento crítico e criativo. Esse arco é dividido em 5 etapas, que parte inicialmente da observação da realidade, onde encontramos problemas potenciais, desenvolvemos pontos-chave, teorizamos através de estudos e criamos hipóteses para solucioná-los e, por fim, aplicamos a intervenção à realidade.
Essa observação da realidade aconteceu durante estágio, né, em que tivemos vivências no alojamento conjunto de um hospital materno-infantil de Brasília. Nesse período, o grupo de discentes observou uma fragilidade no conhecimento dos acompanhantes dos RNs em fototerapia sobre o seu papel exercido durante a terapêutica, o papel do cuidador. A partir disso, foram levantados os seguintes pontos-chave: quais os cuidados devem ser prestados ao recém-nascido e qual o papel dos acompanhantes diante do tratamento. Para o estudo aprofundado do tema, nos embasamos em artigos científicos que foram pesquisados em bases de dados como a BVS, Medline e Lilacs, e também em bibliografias pediátricas, livros, que elucidaram os cuidados adequados ao neonato em fototerapia e a importância da compreensão dos acompanhantes sobre seu papel. Falando um pouquinho sobre os cuidados com recém-nascido em fototerapia, ele envolve várias dimensões, e alguns cuidados são cabíveis somente à equipe de saúde, como a avaliação dos níveis séricos de bilirrubina, o balanço hídrico, a avaliação da temperatura axilar rotineiramente, a proteção apropriada dos olhos e o posicionamento do foco de luz. Porém, alguns cuidados também podem envolver a participação dos acompanhantes, como a questão da vestimenta, em que o bebê deve ser despido e ser deixado apenas de fralda, a questão da pele, que os pais devem ser orientados a não passar cremes ou óleos devido a risco de queimaduras, a mudança de decúbito, a proteção ocular, em que deve ser retirada apenas durante a amamentação e o banho, a observação do aspecto das eliminações intestinais. Sobre o aleitamento materno, a interrupção da amamentação para realizar a fototerapia pode ser um fator que compromete a construção do vínculo afetivo e a interação mãe-bebê. Por isso, é recomendado que o IRN seja periodicamente retirado do tratamento para ser alimentado e mantido no colo da mãe. Sobre o cuidado centrado na família. O desconhecimento dessa terapêutica é um fator que pode ser gerador de estresse, de medo, preocupação e nervosismo para os acompanhantes e principalmente para a mãe, ao presenciar o seu filho submetido a um tratamento que é desconhecido para ela. Então, a comunicação é considerada como um instrumento de orientação indispensável para a eficácia do tratamento com a fototerapia. E utilizando esse instrumento, a comunicação, os profissionais de saúde conseguem esclarecer dúvidas e reduzir medos dos acompanhantes, reduzir a resistência e a aversão ao tratamento. Em estudos, foram percebidos que as mães desinformadas não só deixam de colaborar, como se tornam um obstáculo para a terapia. Então, a orientação e a participação efetiva dos pais durante a fototerapia é um fator favorável ao tratamento. As informações dadas devem contemplar o que é a fototerapia e quais serão os cuidados diários a serem tomados. Após a autorização, como hipótese de solução, foi proposta a educação em saúde para o esclarecimento dos cuidados que devem ser prestados antes, durante e após o procedimento, por meio de ferramentas visuais com o objetivo de sanar as dúvidas e potencializar a acessibilidade à informação. A última etapa, que consiste na aplicação à realidade, ocorreu por meio da fixação de cartazes em todas as enfermarias do Alcon e exposição dialogada com um grupo de acompanhantes. Os acompanhantes, eles participaram ativamente dessa exposição dialogada e demonstraram seus anseios e dúvidas sobre a terapêutica, e relataram que se sentiram mais confortáveis com a terapêutica após as explicações. Após isso, também houve uma educação continuada com os profissionais de saúde, com o intuito de orientá-los sobre a importância de reforçar os acompanhantes sobre os cuidados e o papel destes diante do tratamento. Esse foi o cartaz que nós fixamos nas enfermarias, e ele tem os principais cuidados e as principais informações para os acompanhantes. Nós colocamos em todas as enfermarias. E esse foi o dia da nossa intervenção, da nossa exposição dialogada com os acompanhantes. Materiais educativos são importantes ferramentas de aprendizagem e muito importante no dia a dia da saúde. Então, ao proporcionar essa maior acessibilidade às informações e por meio de recursos visuais, foi perceptível essa mudança no nível de conhecimento dos acompanhantes. E a partir daí,
a adoção de cuidados mais adequados. Então, por isso é importante a percepção das demandas do setor e, com isso, utilizar a educação em saúde como uma ferramenta de intervenção e de educação. É isso, obrigada, gente. Boa tarde. Oi, Ana Luísa, parabéns pela apresentação. Realmente é muito importante que o acompanhante e os profissionais eles estejam ali, né, em cima, nesse momento da fototerapia. Eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade durante o momento de realização dessa intervenção e quais foram os principais, os principais que você conseguiu absorver com esse trabalho, quais foram as principais contribuições para você? Então, sobre as dificuldades, eu acredito que a maior limitação foi porque a gente não conseguiu fazer essa educação continuada com todos os profissionais do setor, do alojamento conjunto. A gente fez com boa parte, mas não foi possível fazer com todos, sobre a importância, né, dessa orientação aos acompanhantes. E com esse trabalho, para mim foi muito importante, porque muitas vezes os pais, não tendo esse conhecimento sobre a terapêutica, eles se sentem muito angustiados, com medo, nervosos. Então, essa educação em saúde é importante em qualquer contexto, em qualquer lugar, em qualquer unidade. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento daquilo que que está acontecendo e da terapêutica. Então, a educação em saúde é muito importante, isso que eu tive, assim, como a principal visão desse trabalho. Realmente é muito importante e a gente não vê acontecer muito isso, né? Os profissionais eles tendem a estar mais ali na assistência e esquecem um pouco dessa orientação. Parabéns. Obrigada, gente. Certo. Agora, dando prosseguimento, eu chamo o apresentador Everton Fernandes de Araújo, que irá apresentar o trabalho Código 38, cujo título é A Sexualidade na Perspectiva da Pessoa Idosa. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ver? Sim. Você irá projetar sua apresentação ou irá solicitar um monitor para projetar com você? Vou projetar, só um instantinho. Certo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Everton Fernandes de Araújo, sou acadêmico de enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde, curso Enfermagem. Estou representando o grupo composto pelos estudantes Ana Luísa Torres, Anne Gabriele Rocha, Bárbara Cristina Santos, Isabela Araújo Pereira, e nós fomos orientados pela enfermeira e docente Ana Cristina dos Santos. O nosso relato de experiência foi intitulado como A Sexualidade na Perspectiva da Pessoa Idosa. Então, para dar início, a gente tem que o envelhecimento é particular e possui vivências que devem ser acolhidas pela equipe de saúde. Tem esse preconceito de que durante o envelhecimento é um período de que é inerte, que as pessoas da terceira idade não têm relações afetivas e sexuais. Muito pelo contrário, é um momento ainda muito importante para eles. Então, essa foi uma experiência que a gente vivenciou durante a realização da carga horária curricular prática, lá da nossa faculdade mesmo. Ela ocorreu dentro de um centro de convivência do idoso, que é localizado aqui no Distrito Federal mesmo, e esse local de convivência, ele é um local de promoção da saúde dos idosos. Então, ele destina horário diurno para as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos, e lá são disponibilizados e praticadas atividades como capoterapia e dança. Então, para a gente poder feito todo o desenvolvimento da nossa intervenção, a gente utilizou o arco de Charles Magalhães, que ele é um instrumento muito utilizado na metodologia da problematização e é composto por 5 etapas de que o ponto de partida de todo esse trabalho, ele se dá na realidade mesmo. Então, é que nem eu falei,
Começa na observação, que é a primeira etapa, depois os pontos-chave, teorização, hipótese de solução e aplicação à realidade. Então, começa na realidade e termina na realidade. Na observação da realidade, a gente percebeu algumas fragilidades quando a gente teve uma das nossas visitas lá no Centro de Convivência do Idoso, principalmente com relação à fragilidade na questão da sexualidade na terceira idade, onde muitas famílias têm esse preconceito de que idosos não têm relações afetivas e sexuais com outros idosos, principalmente se ele perde algum ente muito próximo e ele não tem esse entendimento de toda a família. Como pontos chaves, a gente levantou o preconceito e estigma acerca da sexualidade e a não adesão a métodos de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Aí, na teorização, a gente utilizou artigos científicos disponíveis na íntegra, de forma gratuita, nas bases de dados da BVS, Medline, Cochrane e Lilacs, de preferência os artigos dos últimos 5 anos, e a gente utilizou ele para poder dar uma embasada teórica nesses 2 pontos-chave que eu citei anteriormente. Nessa teorização, a gente percebeu que um dos principais motivos que os idosos não utilizam métodos de barreira, que no caso seria a camisinha, tanto feminina como a masculina, é que eles acreditam por não ter mais o risco de engravidar, eles não têm essa necessidade de utilizar. E pelo contrário, eles são um grupo ainda mais em risco do que outros. Aí, de hipótese de solução. A gente decidiu, o grupo, depois da teorização, decidiu fazer uma educação em saúde, e a etapa seguinte, que foi a aplicação da realidade, a gente contou com um grupo de idosos, de 60 idosos, que expuseram suas experiências e reflexões. Nós tivemos uma ideia de trabalhar com o teatro, que é uma forma mais lúdica, e esse teatro teve foco nos conflitos de gerações, principalmente entre filhos e pais, filhos mais novos com pais já mais de idade. Então, foi realizada essa educação em saúde, nós focamos bastante na questão das alterações fisiológicas que são consideradas normais, que a gente chama de senescência, e também a gente desenvolveu uma roda de conversa lá no momento, onde todos podiam dar suas opiniões, expressar seus sentimentos e tudo mais. Como forma de sanar aquele outro ponto-chave que a gente tinha levantado com relação aos métodos de barreiras, a gente ensinou a forma correta de utilização, nós distribuímos preservativos masculinos e femininos e também os lubrificantes. Aí, ao final da nossa intervenção, os idosos, como no geral, eles referiram uma nova visão de autonomia e empoderamento sobre sua sexualidade, e foi uma coisa, assim, bem interessante, porque muitos deles nem sabiam o que era sexualidade. Para eles, os idosos chegavam naquele momento que eles apenas tinham que descansar, ou então viajar, mas não tinham esse contato tão grande com outros idosos. Então, aquele é um espaço muito importante para promoção da saúde. E dentro dessa promoção da saúde, a gente tem que o enfermeiro ele é um dos principais profissionais que vão promover essa educação sexual em saúde, principalmente no âmbito da saúde. Tem outros âmbitos relacionados, mas na área da saúde, é o enfermeiro que mais tem esse poder de promover a educação em saúde. E é uma área que pouco tem se falado nos últimos anos, mas é uma área extremamente importante. E a educação em saúde é o instrumento de maior significatividade, principalmente para os idosos, porque é um momento onde eles vão aprender o que eles não sabem, e também a gente tem o papel de estimular o autocuidado, que é uma das premissas da sexualidade. É isso. Essas foram as nossas referências para a construção do slide e também para a teorização, algumas delas. Ok, Everton, parabéns pela apresentação. Realmente a gente sabe que o tema sexualidade é um tabu, não só para os idosos, né, mas também ainda na sociedade em geral. E eu queria saber, assim, eu queria que você explicasse melhor como foi feita essa observação, já que é um tema tão tabu, né, uma coisa tão difícil de ser conversada, como foi que vocês
conseguiram levantar essa questão, essa problematização, né? E também como foi para você, né, a realização desse estudo, se abriu mais a sua cabeça, como foi? Então, a gente visitou o Centro de Convivência do Idoso, ele é localizado aqui numa cidade satélite de Brasília, é um local onde eles têm essa interação de pessoas da terceira idade, desde 60 anos até 80, 90 anos, são pessoas que geralmente têm uma vida mais ativa em relação a outros idosos, então a gente realizou algumas visitas, e nessas visitas a gente percebeu essas fragilidades. Muitos deles tinham vergonha quando a gente tocava no assunto, a gente perguntava sobre como é que era a vida sexual, se tinha esse diálogo dentro da família, como é que era todo esse processo. Muitos deles realmente tinham uma dificuldade dentro de casa, mas esses idosos que participavam desse centro de convivência geralmente eram pessoas que estavam mais desenvoltas nessa idade. Para mim, foi um trabalho muito importante, porque, apesar de ser pessoas de mais idade, a gente tem aquela ideia de que eles sabem de tudo. E muitas vezes eles utilizaram métodos de barreira de forma muito errada durante a vida toda, e é naquele momento ali onde a gente pode mudar, às vezes, um pouquinho que seja, mas só que a gente está fazendo uma educação em saúde. Então, além de estar levando educação em saúde, a gente está levando autonomia para eles, empoderamento. Ok, muito bom. Inclusive, é uma forma de vocês fazerem uma busca ativa, né, desses idosos, assim, de conversando. Na educação em saúde, você já presta outro tipo de assistência. Muito bom, parabéns. Obrigado, boa tarde, gente. Certo. Agora, dando prosseguimento aos trabalhos, eu chamo o apresentador Patrício de Almeida Costa, que apresentará o trabalho de código 127, intitulado Educação Popular em Saúde como ferramenta de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Olá, estou presente. Abra sua câmera, por favor. Você vai preferir projetar sua apresentação ou achará melhor que a monitora projete? Eu vou projetar a apresentação e eu estou com problema na câmera, por isso não tem como abrir. Tá certo. E lembrando para você que chegou um pouquinho depois, o tempo limite é no mínimo 5 minutos, no máximo 8 minutos, certo? Ok. Todos estão visualizando o slide? Sim, estamos. Bem, boa tarde. O meu nome é Patrício de Almeida, sou acadêmico de enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande e meu trabalho tem como título Educação Popular em Saúde como ferramenta de enfrentamento à pandemia da Covid-19, onde tem também como autoras a professora Nelza Oliveira de Mendonça, da UFRN, e a professora orientadora do trabalho, que é a professora doutora Adriana Montenegro de Albuquerque. Como sabemos, a Covid-19 trata-se de infecção viral que acomete principalmente o sistema respiratório inferior. Dados epidemiológicos mostram que seu primeiro caso foi notificado 12 de dezembro de 2019 na província de Hubei, China, e até o dia atual, contabiliza-se mais de 26 milhões de casos e mais de 900 mil óbitos decorrentes da doença. Embora existam estudos atuais, ainda não existe um tratamento consolidado para a Covid-19 ou uma profilaxia efetiva, sendo as medidas de prevenção as principais medidas adotadas para combater a disseminação da pandemia. Para que ocorra essa medida de prevenção de forma efetiva, faz necessário que exista uma educação popular em saúde, no qual tem como propósito a capacitação do indivíduo na prevenção, promoção da saúde e diminuição de agravos da doença, na qual será a temática do trabalho. O objetivo principal do trabalho é avaliar na literatura as principais contribuições da educação em saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, feito por um levantamento eletrônico na base de dados PubMed, utilizando os descritores em saúde, Covid-19, educação em saúde e controle de doenças transmissíveis, onde um levantamento inicial obteve-se 171 artigos, e ao se colocar os critérios de inclusão disponíveis na íntegra, idiomas português, inglês e espanhol, e formato completo, esse número reduziu para 4 artigos que contabilizaram sem a amostra do estudo. Foram utilizados também como
instrumentos, a questão norteadora do trabalho e o nível de evidência científica, a fim de um apuramento de recursos mais confiáveis. Como resultado da busca na literatura, o nível de evidência científica dos artigos apresentados similaridade no nível 4 da evidência científica, que trata-se de um estudo de delineamento não experimental com uma pesquisa descritiva, correlacional e qualitativa, ou estudos de caso, que é o que se refere ao trabalho. O nível de evidência científica é uma ferramenta utilizada para avaliar o nível de força científica daquele estudo, no qual varia de 1 a 6, sendo 1 um nível mais confiável e 6 um menos confiável. O baixo nível de evidência científica dos trabalhos são justificados pela questão dos estudos atuais serem observados apenas por estudo de caso, onde não ter sido realizado estudos a longo prazo. Os efeitos de educação e saúde a curto e médio prazo foram observados principalmente como efeitos positivos, no qual refere-se ao aumento sobre o conhecimento referente às vias de transmissão, processo patológico da infecção, maior adoção das práticas preventivas e principalmente a diminuição de sentimentos de tensão, ansiedade, depressão e medo, como também a melhora no padrão de sono e alimentar, bem como alterações comportamentais e de rotina. Os meios de comunicações mais utilizados para realizar essa educação em saúde eram os meios remotos, como websites, redes sociais, comunicação interpessoais, telefones e jornais, justificados pela questão do distanciamento social referente à necessidade diante da pandemia. Não foi evidenciada diferença significativa entre as relações de medidas de educação e saúde entre faixas etárias e idosos, onde foi observado entre crianças e idosos, sendo similar em todas as idades. Como consideração final do trabalho, observou-se que as práticas educativas identificadas mostraram-se como ferramentas efetivas na diminuição de danos biopsicossociais decorrentes da pandemia da Covid-19, contribuindo na conscientização sobre a importância de novos hábitos, desenvolvimento e capacitação para o autocuidado e melhoria na qualidade de vida. Essas foram as referências utilizadas e obrigado. Patrício, eu queria saber se você teve algum critério para selecionar as quantidades citadas. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Como critério, a gente utilizou o idioma, português, inglês e espanhol. A gente também utilizou como forma de instrumentalização a questão norteadora, que era justamente saber quais eram os efeitos da educação popular em saúde decorrente da pandemia, e também a gente não utilizou um critério temporal, mediante já que as publicações já eram de 2019 até 2020. Mas quais foram as fontes que qual foi a biblioteca, as fontes de dados que você utilizou? A gente utilizou a PubMed. PubMed, né? Ok. Parabéns, viu? Pelo trabalho. Dando prosseguimento, agora eu chamo a apresentadora Meire Ciomara de Alcântara, que apresentará o trabalho com o Código 135, intitulado Ações de Promoção e Prevenção da Atenção Primária, Resistência em Tempos de Pandemia. Oi, boa tarde, estão me vendo, me ouvindo? Sim, estamos. Bem, você vai preferir projetar sua própria apresentação ou vai preferir que a monitora Não, a projete? gente apresenta. Certo. Só um minutinho. Estão vendo o trabalho? Sim, estamos. Boa tarde, meu nome é Meire Ciomara, eu sou enfermeira da Unidade de Saúde de Pontaria. Então, assim, no trabalho, tenho mais 3 enfermeiras da unidade, 4 comigo, e a orientadora foi doutora Luciane Paula, que ela é professora da UFES, da Santa Cruz.
Então, o meu trabalho é ações de promoção e prevenção na atenção primária à saúde, resistência em tempos de pandemia. Então, nós sabemos que a atenção primária à saúde forma a base da estrutura de saúde da família, né, que a gente trabalha, se caracteriza pela territorialização, vigilância em saúde, né, ações programáticas e políticas intersetoriais, consolidando o sistema único de saúde. Porém, se percebe a fragilização da atenção primária à saúde, principalmente com a emenda Constitucional 95. E aí tem a precarização da força de trabalho, financiamento do sistema decorrente dessa emenda. Então, nesse contexto, né, da pandemia, se acentuou mais ainda os problemas já existentes, né? A lógica hospitalocêntrica norteou as ações de enfrentamento à pandemia, então tudo foi direcionado para os hospitais, né, para as UPAs, enquanto a atenção básica ficou abaixo, né? E aí a gente enfrentou a falta de equipamentos de proteção individual, o medo, o adoecimento e precárias condições de trabalho. Então, mesmo assim, a gente precisou reinventar o que fazer a partir de então, com todos esses problemas que a gente estava enfrentando, né? Então, esse trabalho é descrever o que foi que a gente fez, né? As experiências que a gente fez, não, a gente ainda faz, de promoção e prevenção à saúde na USP Ponta Negra. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez, que é a questão das famílias vulneráveis. Então, assim, todo mundo diz, vamos lavar as mãos, mas aí as pessoas que moram na vila, geralmente elas trabalham na praia, e a praia fechou. Então, a gente começou a solicitar doações, né? Inclusive, tem até uma artista plástica, que ela faz máscaras em Portugal e manda para a gente, para que a gente, esses kits de higiene. Então, isso começou, e inclusive a gente já está mais de 1.000 kits que a gente continua entregando. O outro foi pensando na pessoa idosa. Então, a gente criou esse projeto Cuca Legal, que é levar estimulação cognitiva às pessoas idosas. Então, a gente fez esse kit é composto tem uma faixa, né, tem lápis de cor, tem os exercícios, tem lápis grafite, borracha, né, para que essas pessoas, então a gente entregou mais já de 170 kits, né, os agentes de saúde é que levam as idosas e idosos da Vila de Ponta Negra, e está sendo muito bem aceito. A gente também pensou no correio afetivo. O que é o correio afetivo? A gente manda essas cartas, você deve estar vendo aí, para as pessoas idosas, principalmente do Cuca Legal, e também daquelas idosas que passaram pela sala de atendimento da Covid na unidade de saúde, né, que a gente tem uma sala específica para isso. E aí a gente manda tanto para a pessoa do projeto Cuca Legal, como também para os idosos, inclusive pessoas que, mesmo que não moram na vila, a gente mandou através do correio. Outra coisa é a vigilância da pessoa idosa, que é a vigilância da pessoa idosa, a telavigilância, que é junto a CESAP, o FRN, os alunos de diversas universidades, inclusive da UF, e de outras universidades que ligam para os idosos. A gente solicitou, são mais de 22 unidades de saúde, a gente é uma das, né? E a gente solicitou para que exista um preceptor, no caso sou eu e 2 agentes de saúde, em que o aluno percebendo algum problema na pessoa idosa, eles repassam para a gente tentar resolver, certo? Outro também é o Comunica Vila, que é um grupo de WhatsApp fechado, só de informação. Então, todos os dias, para as pessoas idosas. Todos os dias, pela manhã, a gente encaminha uma mensagem educativa relacionada, pode ser várias coisas, não só sobre a Covid, mas outras questões de saúde, e no final da tarde a gente encaminha algo afetivo, alguma mensagem, alguma coisa assim, principalmente para eles que ficaram isolados, né, o que determina muito medo, né, as pessoas que estão em casa e que acham que vão morrer. Então, assim, para eles isso é uma coisa que está sendo legal.
E finalmente, o projeto 5 Minutos pela Vida, que a gente vai às ruas com uma caixa de som, um microfone, entrega máscaras para a população e vai nos pontos onde a gente tem uma sala de monitoramento, que a gente chama de sala de situação, que a gente percebe, que a gente viu, que a gente sabe, onde tem os maiores casos sintomáticos, como também os maiores casos de pessoas infectadas, como também ruas que têm maior aglomeração. Então, 3 vezes na semana, geralmente o agente de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, que vão às ruas para falar sobre os 5 Minutos pela Vida. E o outro é a sala de situação, onde a gente faz esse monitoramento e a gente vê todo o acompanhamento das pessoas que foram atendidas na unidade de saúde, e a gente faz gráficos, faz mapas, tudo isso na questão da sala de situação. E, para finalizar, a gente viu que essa experiência de resistência na área da saúde, mesmo em meio às precariedades e à falta de investimentos, mostra o papel decisivo da proteção da família, evidenciando seu potencial para a prevenção e promoção da saúde. Dessa forma, foi possível a maior contribuição no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no território da USP Pantaneiro. E é isso, e muito obrigada. Boa tarde. As referências. Meine, parabéns pelo trabalho. Muito importante, né? Muito bom a gente saber o que aconteceu durante esse momento aí da pandemia. Realmente a gente viu que não teve investimento para quase nada, né? Se para os hospitais não teve muito, imagine para as unidades básicas, né? Sim, sim. Eu queria saber quais foram as suas dificuldades, né? Se você teve alguma dificuldade para realizar essas intervenções, né? Se os profissionais eles estavam todos engajados, como foi esse procedimento aí, esse processo? Assim, dificuldade nós temos muitas, porque o apoio das pessoas que trabalham na unidade, também tem os professores da universidade, a gente tem estágio, né? Tem o PET, eu sou preceptora do PET, e, assim, dificuldades tentar sempre ter alguém para doar, porque tudo isso é caro, os próprios kits tanto de higiene como do Cuca Legal, assim, a gente manda de 15 em 15 dias, a gente manda os papéis, precisa de comprar rede, precisa de impressão, sabe? Então, assim, não é a secretaria, é a gente que faz a cota, ou alguém doa, tem uma pessoa que todo mês deposita uma quantia, sabe? Assim, a gente encontrou também muita solidariedade, muita gente solidária, sabe? Então, isso... e quem está mais engajado realmente são as enfermeiras, nós 4, os agentes de saúde, mas, assim, o pessoal e os técnicos de enfermagem também, ou seja, a equipe de enfermagem, mas todo mundo também colabora, os profissionais de saúde que trabalham na unidade e algumas pessoas da vila também. É isso. Muito bom. Parabéns, viu, pela sua intervenção, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Dando agora prosseguimento, eu peço para que a apresentadora Gabriele Bezerra dos Santos se apresente e cujo código é 37, intitulado Principais Características Definidoras para Diagnóstico de Enfermagem de Dor Aguda, uma revisão integrativa. Está me ouvindo, Gabriele? Tô sim, Jackson. Vou projetar aqui, certo? Certo, tá certo. Só um minuto.
Já que você pode só me avisar se está dando para ver direitinho, porque eu não consigo ver o chat mais. Tá sim, tá transmitindo a apresentação. Está dando para escutar direito? Tá sim. Certo. Só abrir aqui para mim que ainda não abriu. Pronto. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Gabriele Bezerra, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o meu trabalho é intitulado Principais Características Definidoras para o Diagnóstico de Enfermagem Dor Aguda, uma revisão integrativa. E este trabalho foi orientado pela professora doutora em enfermagem, também da UFRN, Aline Fortes Vitor. Bom, inicialmente é importante a gente saber o conceito de dor aguda. A NAMB Internacional, em sua edição 2018 e 2020, ela traz que a dor aguda ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que tem como característica o início súbito ou lento, que pode ser de intensidade leve a intensa. Uma característica muito importante da dor aguda é que ela tem uma duração inferior a 3 meses. E por que é importante a gente saber disso? Porque existe um outro diagnóstico de enfermagem, pela ANANDA também, que se chama dor crônica. E essa dor crônica, ela vai também se diferenciar da dor aguda justamente pelo período de tempo que ela perdura, ou seja, acima de 3 meses. Mas, então, o que são as características definidoras? As características definidoras, elas são componentes dos diagnósticos de enfermagem e que vão auxiliar ao profissional enfermeiro para que ele possa selecionar aquele diagnóstico, no caso do trabalho, o diagnóstico de dor aguda. As características definidoras, elas são o que a gente chama de sinais e sintomas que aquele paciente vai apresentar e que a gente pode observar para que venha a selecionar algum diagnóstico de enfermagem. Para tanto, este trabalho teve como objetivo identificar na literatura as principais características definidoras para o diagnóstico de enfermagem em dor aguda. Quanto à metodologia, foi uma revisão integrativa de literatura, que teve a sua coleta de dados realizada no mês de agosto, no ano de 2020, que teve um total de 23 publicações selecionadas, que foi através das bases de dados que se encontram indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde, sendo elas Lilacs, Medline e BDenf, que teve como os critérios de inclusão. Não teve um recorte temporal, foi qualquer recorte de tempo, mas teve como critério de inclusão artigos em inglês, português e espanhol, e como de exclusão aqueles artigos, teses, dissertações, revisões de revisões integrativas e também resumos do trabalho publicados em eventos. Bom, com relação aos resultados, a gente obteve uma característica definidora mais expressiva, que foi a relato verbal de dor. Como nós sabemos, a dor é algo subjetivo, é algo que o indivíduo está sentindo, então eu não posso medir a minha dor pela do outro. Então, a gente tem o relato verbal de dor com uma expressiva presença nos estudos, foi mais citada essa característica definidora. Por conseguinte, a gente tem expressão facial de dor, que é um tipo de expressão que o paciente vai fazer, seja uma careta, algum olhar mais diferenciado que esse paciente vai ter, que a gente como profissional deve estar atento. Nós temos também alterações de parâmetros fisiológicos, no caso, alteração na pressão arterial, alteração na frequência cardíaca, frequência respiratória, pode ocorrer também a dilatação da pupila, que são sinais e sintomas que a gente pode prestar atenção nesse paciente que apresenta a dor aguda. Temos também o comportamento expressivo. O que significa isso? O comportamento expressivo é geralmente quando aquele paciente se encontra mais ansioso, ele se encontra mais agitado, mais irritado. Então, é o que a gente deve também observar bastante. A evidência observada de dor, que no caso profissional, que ele vai ter aquela percepção maior se aquele paciente está com dor ou não, por essas características assim mais não verbais. Temos também gestos protetores. Geralmente, o paciente ficar em posição fetal ou alguma outra posição que gere um conforto, a gente deve também se atentar a isso. A gente tem também o relato codificado, que no caso são aquelas escalas que a gente utiliza de dor, tanto visual quanto a numérica, para quantificar essa dor, porque como eu falei, é algo subjetivo, a gente vai pelo que o paciente diz, então a gente tem que ter uma certa medição para que a gente possa fazer esse comparativo de forma mais acurada. E por último, mas não menos importante, a gente também tem os distúrbios do sono. Como aquele paciente ele vai ter uma determinada perturbação
isso vai influenciar muito no sono dele, então ele não vai conseguir ter um repouso adequado. Bom, e o que outros estudos trazem, né, que podem concordar ou não com essa revisão? Encontrei alguns estudos que a dor, ela se encontra presente em até 60% dos pacientes que se encontram hospitalizados, ou seja, um número bastante expressivo e que leva a gente a refletir bastante e estudar bastante esse tema. Em Cavalheiro, 2019, ele trouxe no seu estudo, corroborando com essa revisão, que o relato de dor e o autorrelato são considerados padrão ouro para que a gente possa identificar aquela característica definidora no diagnóstico de dor aguda. Também, nesse mesmo trabalho, ele identificou que 80% dos pacientes tinham alterações fisiológicas, principalmente dilatação de pupila, pressão arterial e alterações na frequência cardíaca e respiratória. E também é muito importante a gente perceber que a causa, né, dessas alterações fisiológicas, no caso a gente tem o sistema nervoso central, que ele vai receber um estímulo por nociceptores, pelas vias de transmissão, e ele vai acarretar nessas alterações fisiológicas, que é um sinal de alerta para que o profissional fique atento. Em um estudo com pacientes cirúrgicos, mas cabe ressaltar que também pode acontecer com outros tipos de comorbidades, outros tipos de procedimentos, a expressão facial, ela teve como principais características apatia, olhos sem brilho, dentes cerrados ou caretas de dor, que a gente também deve ficar bastante atento. Por fim, porque é importante a gente ficar atento a esses sinais e sintomas ou características definidoras, né, trazendo para a taxonomia. É importante para que a gente possa elaborar um plano de cuidados da melhor forma possível, com a maior qualidade e a maior acurácia possível. E o que é que a gente pode fazer? A gente primeiro tem que ouvir aquele paciente, porque é algo bastante subjetivo, então a gente tem que se atentar às queixas referidas. E também a comunicação não verbal, por meio desses gestos protetores, mudanças de comportamento, que nessa tríade aí a gente consegue elencar um diagnóstico com maior acurácia, com maior fidedignidade, e garantir que esse paciente tenha um manejo da sua dor da melhor forma possível para que ela possa ser erradicada ou até mesmo minimizada. Aqui algumas referências. Obrigada. Finalizo aqui minha apresentação. Gabriele, parabéns pela sua apresentação. É muito importante que o enfermeiro ele esteja à frente de tudo isso, porque nós somos os profissionais que cuidam, né, e que geram o conforto desse paciente. Então, quando a gente tem esse olhar, né, para a dor dele, que a gente consegue ter alguns parâmetros através da Ananda, para a gente avaliar essa dor dele, né, é muito importante, né, como você trouxe aí pela questão do plano de cuidados, para minimizar essa dor do paciente. Eu queria saber, em relação ao seu trabalho, quantos artigos no total você conseguiu coletar e quais foram, se você teve alguma dificuldade, né, se é um tema bastante falado ou se a enfermagem ela está deixando isso de lado, porque quando a gente presta assistência, a gente vê, né, que às vezes a gente tende a minimizar, como é uma questão muito subjetiva do paciente, a gente tende a minimizar essa questão da dor dele. E aí eu queria saber se isso é uma preocupação dos pesquisadores, né, que a partir do momento que a gente pesquisa, a gente leva isso para a prática. Então, são essas questões. Deu para entender o que eu quero saber? Deu sim. Com relação à questão do quantitativo geral, né? Foram em torno de 30 artigos, né, que foram selecionados no total, para no final ficar esses 23. Mas aí, por que esses não entraram? Porque alguns estudos, eles não falam eles não trazem a característica definidora e trazem só o fator relacionado. Alguns trazem só as intervenções, entende? Então, isso faz com que não entrasse no quesito do estudo, certo? E com relação a se está sendo muito pesquisado, eu fiquei bastante surpresa, porque, querendo ou não, uma limitação do meu estudo foi a questão do tempo, né? Eu fiz em poucas bases, considerado poucas bases, né, de dados, e eu me surpreendi de obter até um quantitativo de 23 para essas 3 bases. Eu achei um número considerado bom, até pela quantidade de bases em que foi pesquisada, então, assim, já é para, se outras pessoas quiserem pesquisar mais, uma deixa seria, no caso, pesquisar de forma mais ampla em outras bases de dados, também abordando inúmeros outros fatores, né? E eu fiquei surpresa, e eu vi que realmente tem essa preocupação com relação à sistematização, o que eu acho, assim, com relação ao geral, que às vezes a gente acha, o profissional enfermeiro, ele acha que a sistematização
é uma coisa a mais que vai despender muito tempo, que é uma coisa que que é só mais um papel para preencher. Então, assim, quando a gente está ciente que aquele paciente está apresentando um sinal e sintoma, e que a gente detecta aquilo, a gente já está realizando a sistematização e o processo de enfermagem, né, que é através do processo que a gente vai fazer todo esse plano de cuidados. Então, assim, eu acho por isso que eu acho muito importante, eu fiquei, assim, surpresa realmente com esse quantitativo, porque eu achei que fosse ser bem menos, mas como eu vi, tinham bastantes estudos, e na discussão também, tinham muitos estudos, eles conversam entre si, é uma coisa que não tem uma discrepância muito grande, tanto que muitos dos resultados que eu achei no meu artigo, quando eu fui procurar para discutir, eles conversavam. Então, realmente é uma coisa que os profissionais estão falando a mesma língua no quesito do diagnóstico dor aguda, não falando dos outros diagnósticos, cada um tem sua especificidade. Muito bom, parabéns pelo trabalho. Agora, dando prosseguimento às apresentações, eu chamo o último trabalho dessa sessão, a apresentadora Alice Augusta Santos Avelino, com o resumo de código 36, intitulado A Dificuldade no Combate aos Quadros de Sífilis Gestacional no município de Aracaju, o retrato de uma época. Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vou botar para apresentar só um instante. Vocês conseguem me ouvir? Porque eu não consigo ver agora. Sim, sua apresentação aparece. Posso iniciar? Então. Boa tarde, eu me chamo Alice Augusta Santos Avelino, sou acadêmica de enfermagem do 8º período da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, e irei apresentar o trabalho intitulado Como a Dificuldade no Combate aos Quadros de Sífilis Gestacional no município de Aracaju, retrato de uma década. O trabalho ele foi orientado pela enfermeira e docente da Universidade Tiradentes, Manuela de Carvalho Vieira Martins. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, um ST, considerada pela Organização Mundial da Saúde como um grande problema de saúde pública mundial. Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, que é transmitida principalmente pela via sexual, mas também por meio de transfusão sanguínea ou contato direto com sangue contaminado e pela transmissão vertical, de mãe para o feto, quando a gestante ela não é tratada ou quando o tratamento é inadequado. Essa doença ela pode manifestar inúmeros sinais clínicos e apresenta 3 estágios: sífilis primária, sífilis secundária, sífilis terciária ou latente tardia. É de caráter sistêmico e é curável. E apesar de ter um diagnóstico e tratamento bem estabelecido, de baixo custo e eficaz, sua incidência atualmente ainda é muito alta. Toda pessoa que tem a vida sexualmente ativa deve procurar fazer o teste para diagnosticar a sífilis, principalmente as gestantes, porque a sífilis na gestação pode ocasionar inúmeras complicações para a saúde materno-infantil, como a malformação do feto, o aborto e a morte ao nascer. O teste na gestante deve ser realizado na primeira consulta do pré-natal, no 3º trimestre da gestação e no momento do parto, sendo que no momento do parto tem que haver um cuidado especial para evitar sequelas no bebê, como surdez, cegueira e problemas neurológicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo ocorram anualmente cerca de 12 milhões de novos casos de sífilis, ressaltando que destes, 1,5 milhão dos registros são em gestantes. E a sífilis ocasiona mais de 300 mil mortes fetais e neonatais por ano no mundo. No Brasil, já de acordo com o Sinam, de 2005 a 2019, foram notificados mais de 300 mil casos de sífilis em gestante. E a região Nordeste ocupa o 2º lugar do ranking das regiões com maior número de gestantes no país. O objetivo do trabalho foi identificar as dificuldades do combate aos quadros de sífilis gestacional no município de Aracaju, Sergipe. E a metodologia realizada foi uma pesquisa ecológica com abordagem descritiva no número de casos de sífilis gestacional entre os anos de 2010 e 2019 no município de Aracaju.
aplicando quantificação de dados obtidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, através dos dados que o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, obtinha. Como resultados, foram observados que, no período de tempo, o município de Aracaju apresentou 1.150 casos de gestantes portadoras da sífilis, sendo 2018 o ano com maior número de casos, sendo 170 casos detectados ao todo. Diante disso, foi observado ainda que o segundo trimestre foi o mais afetado pela EST, com 405 casos, o que pode estar associado ao pré-natal tardio, já que isso ele é muito preocupante, porque por conta dos riscos do diagnóstico tardio para a saúde materno-infantil. Essa situação ela é muito comum na região e uma dificuldade imensa encontrada pelos profissionais de saúde. Já em relação ao tipo da infecção, a sífilis latente foi o estágio mais encontrado nas gestantes, foram 929 casos, o que mostra a inadequação do tratamento, porque a sífilis latente é a fase mais grave da doença, e se houve essa evolução, quer dizer que houveram fragilidades na realização do pré-natal. Fragilidades essas que ainda podem ser relacionadas com os 518 casos que só foram diagnosticados no momento do parto, mostrando falhas por todo o pré-natal. Outro fator que contribui que dificulta o combate a essa patologia é a falta de tratamento dos parceiros. No espaço de tempo em questão, de 2010 a 2019, cerca de 660 homens não foram medicados e nem seguiram tratamento adequadamente. Isso acaba contribuindo para recidivas na companheira, que mesmo sendo tratada, continua em constante exposição à doença, tornando ela mais resistente e evoluindo para as fases mais graves. Por fim, diante do exposto, é notório que o município de Aracaju apresenta inúmeras dificuldades no combate à sífilis na gestação, principalmente pelas fragilidades, desde o início até o fim do pré-natal, e a falta de tratamento dos parceiros, que, como citado anteriormente, contribui para as recidivas da mulher. A sífilis na gestação é uma doença que pode ser evitada se corretamente for diagnosticada e tratada, e práticas rotineiras da assistência do pré-natal são bastante efetivas na prevenção de novos casos. Dessa forma, faz-se necessária a adoção de medidas mais intensivas para o combate da sífilis, com destaque na busca ativa de gestantes para o início precoce do pré-natal, que é uma poderosa ferramenta de cuidado integral da saúde da mãe e do bebê, e também uma peça-chave para o combate e enfrentamento dessa infecção. Muito obrigada. Essas foram as referências do trabalho, e é isso. Alice, parabéns pela apresentação. A gente sabe que há um aumento, né, no número de casos de sífilis no país, e eu queria saber se teve algum motivo para você realizar essa revisão integrativa, né? Qual foi o que te motivou a realizar essa revisão integrativa? Então, por conta dessa situação dos casos serem constantes e prevalentes, porque a sífilis ela possui um diagnóstico muito rápido e também possui um tratamento fácil e bastante acessível, e ela é curável. Então, pensar que atualmente, com todos esses fatores que ajudam para prevenir, os casos ainda sejam muito prevalentes, e não só no Brasil, em todo o mundo, que a situação é geral. Então, foi isso, essa curiosidade de entender o que estava acontecendo, mesmo tendo todos os fatores positivos para que a doença diminuísse os números. Trabalho muito relevante para a enfermagem. Parabéns. Obrigada. Gente, agora eu declaro encerrada essa sessão de apresentação de trabalhos, e eu gostaria muito de agradecer vocês pela apresentação de trabalhos muito relevantes. Gostei muito dos trabalhos apresentados aqui por conta de uma característica bem específica, que é todos eles têm alguma forma de algum potencial retorno social.
Muitos deles já são relatos de experiência feitos para a comunidade, assim como outros, como a revisão de literatura de Patrício, que acabou de sair, mas tudo bem. A revisão de literatura dele, que tem o tema mais atual impossível, que fala sobre a educação popular e relacionada à Covid, que é uma coisa que está sendo muito necessária, porque é perceptível essa deficiência de consciência quanto a medidas de prevenção à Covid-19. A revisão de Gabriele, que aborda um tema que, por mais que tenha só 3 letras, ainda é um mundo inteiro, que é a dor, que fala muita coisa. Até como ela viu que, apesar de ter feito uma busca relativamente restrita, ainda assim ela conseguiu um número bom, porque dor é um mundo, e o fato dela procurar sobre características no diagnóstico de enfermagem voltados para isso é muito importante, porque pode ajudar na sistematização da assistência nos serviços e tudo mais. O trabalho de Alice voltado para um estudo ecológico relacionado à sífilis é muito importante na medida que pode ajudar no planejamento das ações da atenção básica, da Secretaria Municipal de Saúde, da sua região, para ver como é que está sendo feito as medidas de prevenção e controle da sífilis na sua região e tudo mais. Apesar de ter sido um dia não muito oportuno, é domingo, 3 horas da tarde, então acaba sendo um pouco cansativo para alguns trabalham e tudo mais. Mas ainda assim é muito gratificante ver a disposição de vocês de submeterem trabalho, passarem pelo processo de correção, avaliação, e estarem aqui apresentando mostra muito sobre vocês, e por isso eu gostaria muito de agradecer e desejar tudo de bom para vocês, e é isso. Sim, posso falar Oi? um pouquinho? Pode, já ia pedir para você falar. Eu queria parabenizar, realmente foi bem difícil para mim avaliar, né? Vai ser difícil escolher um para a menção honrosa, porque realmente foram trabalhos muito bons, né? O trabalho de Patrício, ele veio, e o de Maine, eles vieram se complementando, né? Um trazendo a questão da literatura e o outro a questão das intervenções. Todos os trabalhos, eu, sinceramente, dou muito parabéns a vocês, são trabalhos muito bem feitos. A questão da metodologia também, eu não tive muita dificuldade em avaliar, porque estava tudo bem passo a passo, né? Tudo explicando como foi que vocês realizaram. Parabéns, continuem assim. Gostaria de dar alguns informes. Reforçando porque alguns apresentadores chegaram um pouquinho depois, o certificado será expedido de 20 a 30 dias, mais uma vez. O nome dos apresentadores foi anotado por mim e pela avaliadora, então não será necessário uma declaração de presença, porque a própria apresentação já conta com uma presença. Peço para que vocês sigam o Instagram do Caju, que lá eles atualizaram vocês sobre o certificado, sobre alguma coisa. O certificado de menção honrosa não será disponibilizado imediatamente pelo SIG Eventos, ele será enviado para o agraciado por e-mail, enquanto que os certificados de minicurso, de participação no ciclo de palestras e de apresentação de trabalho serão disponíveis imediatamente no SIG Eventos, assim que estiverem disponíveis. Gostaria muito de agradecer a vocês e deixa eu só ver, tem um último informe aqui, que é... Sim, quanto ao vídeo. Esse vídeo está sendo gravado nesse momento e ele ficará disponível no canal do Caju. Caso vocês queiram compartilhar com alguém, algum conhecido, mostrar o orgulho de vocês, o trabalho que vocês apresentaram aqui, vocês podem passar lá no canal do YouTube do Caju, assim que ele estiver disponível lá, e ficará disponível para todo mundo ver, ok? Agradeço mais uma vez e declaro encerrada essa sessão de apresentação de trabalhos.